Você já chorou assistindo O Incrível Mundo de Gumball? Prepare-se, porque hoje vamos relembrar 10 dos episódios mais tristes e emocionantes da série. Começando por O Coração, um episódio que revela um lado do Sr. Robinson que nunca vimos antes. Tudo começa como de costume. Gumball e Darwin passam tempo com o Sr. Robinson. Por algum motivo, eles o adoram, mesmo ele sendo sempre mal-humorado e maltratando os dois. Mas aí vem o choque. Sr. Robinson liga para sua esposa Margaret e diz, sem o menor remorso, que está apenas usando os dois garotos para fazer trabalho de graça. Pior, ele nem sequer lembra o nome deles. Essa revelação cai como um caminhão sobre Gumball e Darwin. Para eles, o Sr. Robinson era como parte da família. Eles o admiravam, gostavam de verdade dele. Mas, ao perceberem que estavam sendo manipulados esse tempo todo, os dois decidem cortar laços e nunca mais falar com ele. No começo, Sr. Robinson comemora. Finalmente tem paz, sossego e nenhum garoto gritando seu nome. Mas, com o tempo, ele começa a sentir falta dos pequenos momentos. Coisas bobas, como jogar a cartinha deles pro Papai Noel no lixo ou dar petiscos de cachorro no Halloween. Ele percebe que, sem Gumball e Darwin, a vida perdeu a graça. Desesperado para reconquistar a amizade dos garotos, ele tenta um método, digamos, questionável. Tenta fazer lavagem cerebral neles com técnicas da Guerra Fria. Claro que dá tudo errado e ele acaba sendo preso. Rocky, seu filho, tenta dar uma dica mais simples. Pai, por que você não tenta apenas ser legal com eles? Depois de mais algumas tentativas malucas, incluindo ser preso novamente por violar acordos internacionais de paz com brinquedos impróprios, Sr. Robinson finalmente entende o que tem que fazer. Ele vai até Gumball e Darwin com o coração na mão e tenta se redimir. Com muita dificuldade, ele solta talvez o único elogio que conseguiu dizer na vida. Vocês têm quadris enormes. Pode parecer estranho, mas vindo de alguém tão negativo como ele, é quase como dizer, eu gosto de vocês. Mas agora as coisas começam a mudar. Gumball finalmente abre o coração. Ele expressa com sinceridade os sentimentos que guardava sobre por que o Sr. Robinson o havia magoado tanto naquele dia. E quando o Sr. Robinson ouve isso, ele tenta chorar, mas ele simplesmente não consegue. Gumball e Darwin percebem que algo está errado e então descobrem. O coração do Sr. Robinson literalmente está bloqueando suas emoções. É como se ele tivesse esquecido como sentir. É aí que os dois entram em ação. Eles decidem alimentar o coração do Sr. Robinson com tanto amor, tanto carinho, que ele nunca mais precisaria se proteger com frieza. Eles até cantam para ele uma música tocante e, no fim, algo muda. Pela primeira vez o Sr. Robinson consegue derramar uma lágrima. E é nesse momento que você percebe. Gumball é muito mais do que só piadas. Essa série é incrivelmente versátil. Ela pode ser boba, caótica e engraçada. Mas quando quer emocionar, ela acerta em cheio. E é exatamente isso que acontece nas últimas temporadas, que começaram a explorar temas mais profundos, como sentimentos reprimidos, traumas familiares e amadurecimento. E um dos melhores exemplos disso vem no episódio seguinte da nossa lista, o episódio O Pai. Ele começa com Frank Watterson, sim, o pai do Ricardo, reaparecendo na casa da família após anos sumido. Parece que vem drama por aí? Pois é pior. A família de Ricardo já sabia que ele ia aparecer e decidiu transformar o reencontro em uma armadilha de vergonha. Só que, como sempre, Ricardo, o floco de neve especial, não percebe nada. Ele chega todo empolgado, usando uma roupa saída diretamente dos anos 80, achando que vai viver um momento emocionante. Mas a verdade é que Frank é um mentiroso, um trapaceiro, e está ali só pra enganar. E aí, quando Ricardo finalmente entende tudo, ele desaba. Ver Ricardo em depressão é estranho, porque ele sempre foi o alívio cômico da série. Mas nesse episódio, Gumball, Darwin e Anais se unem para tentar animá-lo. Eles tentam de tudo, desde tocar rock até suborná-lo com comida, o que, claro, sai do controle. Ricardo come tanto que Larry literalmente precisa ser levado pela ambulância, traumatizado com o que viu. Mesmo assim, nada parece funcionar. E então vem a parte mais triste. Eles vão até as nuvens procurar sinais de esperança, mas tudo o que Ricardo vê são lembranças do pai que o abandonou. E aí entendemos. O pai de Ricardo saiu para comprar leite e nunca mais voltou. Ricardo nunca teve uma infância normal. Ele foi mimado por sua mãe durante toda a sua vida, o que o impediu de amadurecer como os outros. E foi exatamente isso que moldou o homem que ele se tornou. Infantil, inseguro, perdido. Mas quando Gumball e a turma percebem isso, uma ideia surge. Talvez, só talvez, ainda haja tempo de consertar as coisas. Eles decidem que a única forma de reconstruir o relacionamento entre Ricardo e seu pai, Frank, é revivendo todos os momentos
momentos que eles nunca tiveram como pai e filho. Então, partem rumo ao trailer de Frankie, dispostos a viver tudo o que foi perdido. Mas claro, estamos falando dos Wattersons. Então, as atividades típicas de pai e filho incluem roubar uma bola de futebol, invadir uma mansão, fugir num carro roubado e pescar carteiras na rodovia. Sim, você ouviu certo. Frankie, afinal, é um vigarista de carteirinha. Ele não tem ideia do que é viver uma vida normal, e isso torna ainda mais difícil criar qualquer laço verdadeiro com Ricardo. Mas, mesmo no caos, existe algo real. A tentativa, o esforço, a emoção. Gumball quase nunca emociona. É mais comum rirmos ou nos surpreendermos. Mas esse episódio, esse me pegou de verdade, me fez sentir, me fez chorar. E o mais impressionante, essa sensação só vai aumentar com os próximos episódios desta lista. Número 8, o episódio A Esquisita. Você se lembra da moradora mais esquisita de Elmore? Sim, estamos falando dela mesma, Susie. Ela sempre foi aquela figura que age sem fio, sem lógica e sem se importar com o que os outros pensam. Ou é o que parecia. Neste episódio, descobrimos que por trás de toda sua estranheza, Susie só queria ser aceita. Tudo começa com ela fazendo o que sempre faz, entregando presentes aleatórios para seus colegas de classe. Gumball recebe um punhado de maionese. Darwin, uma nota de $100, rasgada ao meio. Outros ganham coisas igualmente bizarras. E o que todos fazem? Jogam os presentes fora, na frente dela. Dói. Susie fica arrasada e pela primeira vez, Gumball se sensibiliza. Ele tenta consertar a situação, pedindo pra galera esconder os presentes em vez de jogar fora. Mas os valentões aparecem e tentam zombar dela. Sem sucesso. Susie é simplesmente imune a esse tipo de coisa. Ela é diferente demais pra se abalar. Gumball então tem uma ideia maluca: envenenar o abastecimento de água da cidade para deixar todo mundo tão esquisito quanto ela. Darwin, claro, tenta convencê-lo do contrário, como sempre. E no fim, eles optam por algo mais sensato: ajudar Susie a se adaptar um pouco. Sim, Gumball estava meio certo, mas no fundo, o episódio não era sobre estranheza, era sobre empatia. E quando mergulhamos num dia típico da vida de Susie, percebemos que, às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto. O que é tão estranho quanto você esperaria? Gumball decide que a única maneira de consertar Susie é transformá-la em alguém que ela não é. Ele e Darwin levam tudo que define Susie, sua essência, e tentam apagá-la. A parte mais dolorosa é que Susie, na verdade, tenta mudar por conta própria. Ela se esforça para agir de maneira normal. Mesmo depois que Gumball e Darwin tentam de todas as maneiras alterar sua aparência, nada funciona. Em um momento de realização, Susie entende por que Gumball e Darwin estão tentando mudá-la. E mesmo depois de ser despedaçada por eles, ela decide presentear os dois com algo inesperado: um par de olhos seus. Quando Gumball e Darwin colocam esses olhos, começam a ver o mundo do jeito que Susie vê. Isso explica muito sobre por que ela age do jeito que age e reforça a mensagem de que você nunca deve tentar mudar quem você é para impressionar os outros. Todos nós, em algum momento, sentimos que não nos encaixamos e pensamos que, se agíssemos de maneira diferente, as pessoas gostarão mais de nós. Mas a verdade é que isso jamais leva à felicidade verdadeira. Esse é o ponto que torna A Esquisita um dos episódios mais impactantes de Gumball, pois Susie nunca quis mudar o mundo, ela só queria se sentir aceita. E se você achou isso triste, prepare-se. O próximo episódio promete ser ainda mais difícil. Número 7. As Raízes. É a rota pela qual Darwin se sente abandonado. Tudo começa na loja de animais, onde Darwin, olhando para os peixes que lhe lembram de casa, sente que algo está errado. Nicole, tentando ser uma boa mãe, decide investigar e descobre que, pelo histórico de navegação dos meninos, Darwin está buscando um lar melhor. Ao descobrir isso, todos ficam furiosos. Não querem se livrar de Darwin, então decidem trazer o mundo dele para dentro de casa. Primeiro, tentam isso, fazendo-o comer minhocas vivas. Quando isso não agrada, Ricardo tenta forçá-lo a engolir anzóis. Claro, a única pessoa que sofre com isso é o próprio Ricardo, que, segundo dizem, até precisa de uma ambulância depois de comer tanto alimento nutritivo. A ideia se intensifica. Eles tentam de tudo, até comer a pele morta do pé de Ricardo ou um saco de mercúrio, mas Darwin fica farto dessa farsa. Em um momento de exasperação, ele foge para o quarto. Enquanto isso, Gumball e Darwin mergulham fundo na ideia de que Darwin precisa se reconectar com suas raízes, mesmo que ele nunca tenha expressado esse desejo. Eles começam a transformar a casa, tornando-a mais amiga dos peixes. Instalam equipamentos de mergulho, tocam sons de baleias ao fundo e literalmente jogam
Darwin para fora, na Terra. Tudo para que ele sinta que pertence a algum lugar. Você já teve aquela sensação de que não pertence a um lugar, nem mesmo à sua própria família? Pois é exatamente isso que Darwin começa a sentir. No início, ele só queria acompanhar Gumball e Anais sem atrapalhar, mas conforme escuta o que estão dizendo, algo começa a doer. Talvez eles nunca o tenham visto como parte da família de verdade. Talvez, no fundo, para eles, ele seja apenas um animal de estimação, e isso parte o coração de Darwin. Tudo o que ele sempre quis foi ser um Watterson de verdade. Ele ama aquela família mais do que qualquer coisa no mundo, mas agora, pela primeira vez, ele começa a se perguntar: eles me veem como um deles, ou só como algo que trouxeram para casa? Tentando se afastar da confusão, Darwin resolve sair com Banana Joe para espairecer, mas a família começa a segui-lo, e isso só piora as coisas. E quando você acha que não tem como piorar, os Watterson chegam a uma conclusão absurda. Darwin seria mais feliz vivendo na água. Então, o levam até uma lagoa e o deixam ir. E aí o episódio deixa de ser triste e se torna simplesmente devastador. Darwin fica ali, parado, vendo sua família ir embora, em silêncio, sentindo que no fundo eles realmente acreditam que ele não pertence a eles. Mas aí algo acontece. Darwin corre atrás deles. Ele não quer ir embora. Na verdade, tudo não passou de um mal-entendido. Ele só tinha visto um aquário gigante no shopping e queria fazer Nicole se sentir culpada o suficiente para comprar aquilo para ele. Simulation. Tudo isso por causa de um aquário. Mas o que faz esse momento tão especial é que mesmo depois de tudo isso, os Watterson não ficam bravos com Darwin. Pelo contrário, eles se reconectam, se entendem melhor e tudo volta ao normal. Mas, se você achou esse episódio doloroso, se prepare, porque o que Darwin enfrenta mais pra frente é ainda mais marcante. E agora, indo para um dos meus episódios favoritos. Número 6. O herói. Todos nós sabemos que Ricardo Watterson é, digamos, um dos pais mais bobos, preguiçosos e infantis da história da animação. Ele basicamente vive comendo, dormindo e fugindo de qualquer responsabilidade como se fosse atleta olímpico nisso. Por causa disso, Gumball e Darwin às vezes acabam zombando dele na escola. Só que, quando Ricardo descobre, é como se o mundo dele desabasse. Ele fica emocionalmente destruído. Nicole, claro, não fica nada feliz ao saber disso, e os meninos vão direto pro castigo. Sem banho, sem diversão, sem nada. Só que o pior ainda está por vir. Ricardo, completamente abalado, se esconde no galpão. E quando Gumball e Darwin finalmente vão pedir desculpas, encontram uma cena tão absurda que Gumball simplesmente não consegue levar a sério. Mas quando Darwin olha para dentro, ele vê seu pai cantando uma música triste. Uma canção sobre os tempos em que Gumball e Darwin ainda eram pequenos e o viam como um verdadeiro herói. Agora que cresceram, eles não o tratam mais com o mesmo respeito, e isso parte o coração de Ricardo. Depois de ouvir essa música, Darwin percebe que precisa fazer algo. A única forma de compensar é dando ao pai uma nova chance de se sentir um herói. Então, Gumball e Darwin vão até um ferro velho e se colocam de propósito em perigo, na esperança de que Ricardo os salve. Mas o botão de segurança que eles levaram, caso algo desse errado, acaba ficando preso no teto do carro. Agora, o perigo é real e só Ricardo pode salvá-los. No típico estilo desastrado de Ricardo, ele erra de todas as maneiras possíveis. Mas, como sempre, ele dá um jeito. Mesmo atrapalhado, consegue juntar tudo, improvisar e, no fim, salva as crianças. Naquele momento, ele é novamente um herói. Mas ainda não acabou. Gumball ainda está preso. E enquanto Ricardo sobe a escada, tentando alcançar o filho com todo cuidado para não esmagá-lo, Gumball tem um flashback de quando era criança. Lembra de quando tentou andar até os braços do pai, os braços que sempre o protegeram. No final, Ricardo o salva, e aquele momento muda tudo. Gumball volta para enxergar o pai com respeito, talvez com ainda mais admiração do que antes. E agora, estamos no top 5. Se você achou esses episódios tristes, ainda não viu nada, porque no número 5 temos A Concha.
Esse episódio é simplesmente brutal, e não no sentido físico, mas emocional. Ele trata de insegurança, autoaceitação e o medo da rejeição. A história começa numa peça escolar. No final, Gumball e Penny devem se beijar. Mas, nervoso, Gumball se atrapalha tanto que, sem querer, dá uma cabeçada nela. E essa cabeçada quebra a concha de Penny. Parece um acidente simples, mas não é. Aquilo não era só uma casca de amendoim, era uma máscara. Uma barreira que escondia quem Penny realmente é. Gumball percebe que há algo diferente, mas Penny tenta fingir que está tudo bem. Ela até tenta esconder, disfarçar, mas chega um momento em que não dá mais. Penny precisa contar ao pai o que aconteceu, e é aí que a história realmente começa. O pai de Penny não está nada feliz, e quando ela começa a descobrir tudo isso, as coisas só pioram. Ela é forçada a se afastar das outras crianças, e de Gumball, que vai embora chorando, afundando o rosto no travesseiro. No fundo, ele sabe, tudo isso é culpa dele. Mas então, Penny aparece na janela de Gumball. Com os olhos marejados, ela diz que seu pai decidiu transferi-la para outra escola. Sim, como se tudo o que ela já estava passando não fosse o bastante. Mas é nesse momento que tudo muda. Gumball finalmente convence Penny a sair da sua concha, literalmente. Pela primeira vez, ela se liberta e mostra quem realmente é. Diante de todos, Penny se transforma. Seu corpo muda, ganha asas brilhantes. Ela vira uma criatura mágica, quase como uma fada. Gumball a olha encantado. Ela é linda, pensa ele. Mas Penny não se vê assim. Presa pela insegurança, ela perde o controle de seus poderes. Começa a se transformar involuntariamente, mudando de forma de acordo com suas emoções. Uma fera gigantesca quando está com medo, uma criaturinha frágil quando se sente vulnerável. Ela corre pela cidade, desesperada, achando que ninguém jamais irá aceitá-la como ela realmente é. Gumball não desiste. Ele a segue até a floresta. E lá acontece um dos momentos mais emocionantes de toda a série. Ele olha para Penny e diz: "Você realmente acha que não pode ser amada por causa disso? Mas isso não define quem você é. É só como você se sente. E sabe, é exatamente assim que eu me sinto também." Essa cena vai além de um romance. Ela fala sobre algo muito mais profundo. Aceitar quem você é, mesmo quando o mundo parece dizer que você não deveria. Penny viveu anos escondida em sua concha, convencida de que precisava fingir ser outra pessoa para ser amada. Mas a verdade é, ela nunca precisou se esconder. E se isso já partiu o seu coração, espere até o próximo episódio da lista, porque o número 4 é Os Pais. Um episódio que mostra, pela primeira vez, a infância difícil e traumática de Nicole. A história começa de forma simples. Nicole brigando com os filhos no supermercado, impedindo-os de encher o carrinho com besteiras. Parece algo banal, mas logo entendemos. Essa cena revela como ela é o pilar da família. Nicole literalmente fareja uma boa promoção, puxa o item da prateleira e, sem querer, dá de cara com seus próprios pais. A energia muda completamente. Ela congela. O tempo parece parar. E pela primeira vez, vemos Nicole abalada. Justo ela, que sempre enfrentou tudo. Algo profundo está prestes a ser revelado. Mas as coisas ficam ainda mais complicadas no segundo encontro com os pais dela. Nicole volta a agir como uma criança que tenta desesperadamente impressionar os próprios pais. E isso fica ainda mais claro quando, por algum motivo, as crianças decidem convidar os avós para um almoço em casa. O que, como veremos, é um enorme erro. Assim que Daniel e Mary, os pais de Nicole, entram pela porta, dá pra sentir o clima pesado. A tensão é tão forte que parece que dá pra cortar com uma faca. E aí começa tudo. Eles não perdem tempo e já começam a criticar Nicole com aqueles comentários passivo-agressivos, cheios de julgamento. Dizem que ela poderia ter sido muito mais na vida. E à medida que a discussão avança, descobrimos muito sobre o passado de Nicole. Ficamos sabendo, por exemplo, que o nome verdadeiro dela nem é Nicole, é Doutora Nicole. Sim, os pais dela eram tão obcecados por sucesso que já nomearam a filha com um título de prestígio. Eles impuseram padrões insanos desde a infância. Vestiam Nicole de forma rígida, a obrigaram a participar de todos os clubes escolares ao mesmo tempo. Sim, todos. Assistindo a tudo isso, tudo começa a fazer sentido. Entendemos por que Nicole é tão rígida e exigente. Ela cresceu tentando sobreviver às expectativas irreais dos próprios pais. E, claro, eles também odeiam o Ricardo.
tanta desaprovação que eles até tentaram arrumar outro marido para ela, alguém que estivesse numa faixa de imposto mais alta. Nesse episódio, ainda descobrimos que os pais de Nicole chegaram ao cúmulo de mandar os papéis de divórcio no aniversário dela. Em resposta, Nicole enviou para a mãe panfletos de aposentadoria no aniversário de 50 anos. E o pior de tudo, eles tentaram mandar o Ricardo para Guatemala. Isso mesmo. Tudo isso só mostra como o relacionamento entre Nicole e seus pais é completamente quebrado, quase irreparável. Mas, por incrível que pareça, no fim do episódio, eles dão o primeiro passo para uma reconciliação. Tudo isso acontece durante uma montagem emocional onde Gamble canta uma música que resume perfeitamente o relacionamento da mãe com os avós. E isso ajuda os três a se reconectarem. Ou pelo menos, é o que parece. O quê? Agora você acha que tudo foi sobre o relacionamento deles? Não. Era pelos presentes de Natal que eles ainda nos devem. Bom, talvez não tenha sido tão emocional assim. E o relacionamento com os pais de Nicole só vai ficar ainda mais complicado no próximo episódio dessa lista. As escolhas. Um dos episódios mais tristes de toda a série. Enquanto Nicole tenta dar o seu melhor, o resto da família parece simplesmente perder todas as células cerebrais. Ricardo começa a bagunçar ainda mais a própria parte da cozinha, enquanto Gumball e Darwin, em vez de ajudar, rolam pelo chão como se estivessem num parque de diversões. Quando um fogo começa na panela, o que eles fazem? Atiçam ainda mais as chamas. E para completar, Darwin ainda esguicha Chantilly bem no rosto da Nicole, no exato momento em que ela tentava apagar o incêndio. Tudo isso leva Nicole ao seu limite. Literalmente, ela chega ao ponto de ruptura. Mas então, em meio ao caos, ela para, respira e começa a refletir. Como eu cheguei até aqui? Que escolhas eu fiz na minha vida para acabar nessa situação? É aí que o episódio fica realmente profundo. Nicole volta no tempo, lembrando do dia em que conheceu Ricardo. A cena muda para o carro de seus pais, quando ela ainda era adolescente. Eles tinham expectativas enormes para ela, tão grandes que ficaram bravos apenas porque ela era uma menina. Presos no trânsito, Nicole precisa sair correndo do carro se quiser chegar ao torneio de karatê. Ela corta caminho pelo parque. E então, o momento decisivo. Ela encontra Ricardo. Ou melhor, encontra Ricardo preso dentro de um tronco de árvore. Porque é claro que ele estaria ali. Naquele instante, Nicole teve uma escolha. E agora, ela se pergunta, será que eu fiz a escolha errada? Ela começa a imaginar como seria sua vida se tivesse seguido outros caminhos. Uma vida de sucesso, onde ela é uma campeã, mas solitária. Uma vida onde ela se casa com Banana Bob, mas ele nunca para de cantar e ela enlouquece. Uma vida com Harold Wilson, que se mostra um controlador e ela perde totalmente sua essência. Uma vida em busca da iluminação espiritual com o Senhor. Pequeno, que termina em sua própria morte. Cada vida parece certa no começo, mas todas estão faltando algo. Falta amor, falta bagunça, falta o caos. E principalmente, falta sua família. Falta Ricardo. Richard foi a primeira pessoa que não se importou com o quão forte, inteligente ou bem-sucedida ela era. Ele simplesmente amava ela como ela é. E então vem a montagem, o casamento, a criação dos filhos, os momentos lindos e caóticos, mesmo com dores, como o fato de seus pais não comparecerem ao casamento ou ambos terem sido expulsos de casa, ainda assim tudo valeu a pena. E é aí que Nicole entende. Ela nunca fez a escolha errada. Sim, sua vida é uma loucura. Sim, ela vive estressada 24 horas por dia. E sim, Ricardo pode ser o maior bobão do planeta, mas ele é o bobão dela. Nicole Watterson poderia ter mudado tudo, mas ela não mudou nada. E sabe por quê? Porque essa é a vida que ela deveria ter vivido. E é justamente essa escolha que torna o episódio A Escolha um dos mais poderosos da história de Gumball. Não é apenas sobre Nicole relembrando o passado, é sobre aceitação, renúncia, é sobre entender que, mesmo com erros e arrependimentos, às vezes o presente vale mais que todas as possibilidades perdidas. Mas calma, se você achou isso forte, o que vem a seguir é de partir o coração. Em segundo lugar, no nosso ranking, temos As Origens, parte 1. E tudo começa com o Gumball sendo o maior agente do caos de Elmore. Sem motivo algum, ele sai destruindo
destruindo tudo, só porque pode. O garoto é pura energia, não para um segundo sequer. Cansado, Ricardo decide dar a ele um peixe de estimação para ver se acalma a fera. E aí, acontece o inesperado. Gumball se apaixona à primeira vista por aquele pequeno peixe e o nomeia Darwin, mas esse não é o Darwin verdadeiro. Na verdade, Gumball acaba matando vários peixinhos, acidentalmente, um atrás do outro, e Nicole e Ricardo, tentando manter a sanidade, continuam comprando novos, até que Ricardo esgota todos os peixes da cidade. A esperança parece perdida, até que surge uma van misteriosa, vendendo um último peixinho dourado. Mas esse é diferente. Quando Darwin entra em casa, ele começa a copiar cada movimento do Gumball. Ele imita caretas, gestos, quase como um espelho vivo. A conexão entre eles é instantânea, é quase mágica. Só que, como sempre em Elmore, as coisas saem do controle. Gumball e Darwin resolvem pregar uma peça nos pais e fingem que Darwin morreu. Ricardo, achando que é só mais um peixe sem vida, vai jogá-lo no vaso sanitário. Mas Gumball chega a tempo e salva Darwin por um triz. Tudo parece sob controle, até Darwin começar a falar. Nicole e Ricardo entram em pânico e, no susto, acabam derrubando Darwin no vaso e o jogam pelo encanamento. E é aí que começa As Origens, parte 2, o episódio mais triste de toda a série. Darwin vai parar no oceano, longe de casa. Sozinho, ele reencontra seus irmãos peixes e revela seu plano: voltar para Elmore. Mas ninguém acredita nele. Eles acham que Darwin é maluco. E é nesse momento que a história deixa de ser apenas divertida e se transforma em uma verdadeira jornada emocional. Mas Darwin acredita. Através do poder do amor, tudo é possível. E então, ele literalmente adapta seu corpo e começa a evoluir, desenvolvendo pulmões que lhe permitem rastejar pela terra. Estou a caminho, tenho um amor. A canção On My Way, que Darwin canta, é facilmente um dos momentos mais emocionantes e memoráveis de todo o desenho. É ali que percebemos o quanto Darwin ama sua família. E esse amor não para por aí. Darwin evolui mais uma vez e finalmente ganha a capacidade de andar em terra, o que era extremamente necessário, já que o coitado está parecendo uma ameixa seca de tanto esforço. Mesmo assim, ele segue em frente, atravessa a dor, a exaustão e cada obstáculo impossível que surge em seu caminho. Enquanto isso, em casa, as coisas não vão nada bem para Gumball. Ele está sentado, sozinho, olhando para o antigo aquário de Darwin, completamente vazio, sem vida. Ele sabe, lá no fundo, que Darwin está por aí em algum lugar, mas ninguém acredita nele. Seus pais dizem para ele seguir em frente, mas ele simplesmente não consegue. Porque, bem no fundo, Gumball sabe, Darwin vai voltar. E depois de toda a dor, de todo o sofrimento, de cruzar Elmore e tentar encontrar Gumball, eles finalmente se reencontram e se dão o maior abraço de retorno de todo o desenho. Esse episódio me emocionou de verdade. E olha que é raro um desenho animado conseguir isso hoje em dia. E é por tudo isso que eu acho que ele merece o primeiro lugar. Mas me conta aí nos comentários, qual foi o episódio de Gumball que mais te emocionou? Ou aquele que te fez rir demais? Se inscreve no canal, vai lá, clica no botão, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa comunidade apaixonada por Gumball. Nos vemos no próximo Mistério de Elmore. Até lá!